Eu esta manhã queria falar-vos sobre uma coisa que nunca tinha falado e nunca tinha estado e achei interessante pegar no assunto desta manhã. Há um tempo atrás o Nantes chegou cá e eu lembro que ficámos todos em choque quando ele trouxe laranjas e trouxe mais o quê? Que ele trouxe um saco. Trouxe qualquer tipo de cebolas. Foi cebolas. E eu hoje queria falar sobre sal. Queria falar sobre a relação entre o sal e o cristão. E é fantástico, quando nós estudamos o sal, aprendemos tanta coisa. Aliás, não é por acaso que a Bíblia diz que mesmo que não houvesse Evangelho, ou que as pessoas não conhecessem a Bíblia, a natureza testifica de um Criador. E as coisas que Deus criou também nos ajudam a perceber melhor a Bíblia e a Palavra de Deus e como nós, cristãos, devemos ser. Queria começar com uma história que eu li há pouco tempo. Eu gosto de ler aquelas bandas desenhadas do Charlie Brown e no outro dia apanhei uma coisa que eu tinha antigo e comecei a ler. Então passa-se uma história entre o Charlie Brown e a Patty, que é uma amiga dele. E a Patty, no primeiro dia de escola, foi chamada ao principal, que é o diretor. E ela estava toda chateada no final do dia e foi ter com o Charlie Brown, zangada com o Charlie Brown. E disse assim, a culpa é tua. A culpa é minha. Então tu é que és chamado ao diretor e a culpa é tua. A culpa é minha. Não, a culpa é tua porque tens sido a melhor influência para mim não tens sido. Ela, no fundo, ela errou porque devia reconhecer que culpa. Ela deve ter feito alguma argolada para ser chamada ao diretor. Alguma culpa tinha ela. Mas ela, no fundo, se calhar também tinha razão. Porque o outro, como amigo, não tem sido o melhor exemplo para ela. E ela, se calhar, fez uma coisa que ele também gostava de fazer. Não diziam o que era, mas se calhar fez alguma coisa. Antecipando um pouco a mensagem da manhã, sal é isto. Sal é ser uma boa influência. Sal é deixar a nossa marca. E antes de avançar demasiado, que deixar só esta no ar. Que marca e que influência é que nós temos sido para com os outros? Porque ser sal é isso mesmo, entre outras coisas. Há parábolas, e antes disso, leiam comigo o versículo, só nos dá um versículo, que está em Mateus 5:13, que é o versículo base da passagem. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Mateus 5:13. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. Sabem, há parábolas, como a do bom semeador, que está no capítulo 13, mais à frente, nós não vamos ler, em que o Senhor Jesus Cristo se preocupou em explicar a parábola, com detalhe. E isto quer dizer isto, isto quer dizer aquilo, isto quer dizer o outro. Aqui nós temos uma ilustração, vós sois o sal da terra, e ficam por aqui. Ele não adianta muito mais, não explica muito mais. Porquê? Eu não sei o que o Senhor Jesus pensou na altura. Mas eu acho que tenho uma pequena explicação. É porque era de tal modo óbvio e evidente o que é que isto significava, e nós já vamos ver o que isto significava, que não era preciso mais explicações. Ou seja, o Senhor Jesus explica quando é preciso ser explicado. Quando não é preciso ser explicado, Ele não explica porque é suficientemente óbvio. E vamos ver isso. Vós sois o sal da terra. A palavra no grego vós faz lembrar uma palavra que os norte-americanos do sul costumam dizer que é y'all, que é you all, é cada um de vós, é todos vós. Por outras palavras, no grego o que isto quer dizer é, não é vós só, é cada um de vós é sal. Podemos achar, não, isto é só vós. Não, cada um dos seguidores, neste caso era para os discípulos que o Senhor estava a falar, mas cada um de nós é sal. Cada seguidor de Cristo deve ser sal. E aos olhos de Cristo, não foi, não será, é sal. Se hoje dissesse um amigo, ou se chegasse ao pé de alguém, e dissesse, epá, tu és um sal, a pessoa levava a mal. Porque, sabe porquê? Porque o contexto da época era completamente diferente do contexto de hoje. Hoje, sal é uma coisa perfeitamente óbvia, perfeitamente banal. Vamos ao supermercado, compramos, temos em casa. Na altura, o sal era das coisas mais importantes que havia na sociedade. A tal ponto que era considerado como moeda de troca, além do dinheiro. As pessoas podiam fazer pagamentos com dinheiro ou fazer pagamentos com sal. A prova disso é que no grego a palavra salário vem do sal. Ou seja, os romanos na altura muitas vezes pagavam e faziam trocas entre si com sal ou com dinheiro. Ou seja, já percebe um pouco mais, quando alguém lhes fez o sal da terra, naquela altura, uau, sal é dinheiro, sal é poder, uau, isto é um elogio. Hoje não era visto assim, mas temos que olhar para a época, temos que olhar para o contexto e perceber
que esta situação, esta descrição que o Senhor dá aos seus seguidores, não é nada má, é algo fantástico, porque na altura sal era algo essencial. Na altura não havia frigoríficos. Na altura o que fazia conservação da comida era apenas o sal. Sal significava comer ou não comer. Se não tivesse sal, não podia conservar os alimentos. Não conservando os alimentos, podia ser a diferença entre comer e não comer. Portanto, sal era essencial. E os senhores cristãos, ao dizer tu és o sal da terra, é algo que eu quero destacar como sendo algo muito positivo. E que não digo que seja necessariamente um elogio, porque não era para ser nenhum elogio, mas é algo que não deve ser visto como uma coisa negativa. Antes, pelo contrário. O cristão, qual é a relação entre o cristão e o sal? A primeira relação que eu vejo aqui entre o cristão e o sal é que ambos têm um valor infinito. Quer o sal, quer o cristão, têm um valor infinito. E esta é a primeira coisa que eu queria destacar. O cristão e o sal têm um valor muito grande. Na altura, sal era essencial e o Senhor compara-nos ao sal da forma como, no fundo, Ele quer dizer que tu és essencial, tu és importante e tu és muito especial. Mas o sal garantia sobrevivência, porque garantia, como eu disse, preservação dos alimentos. E o sal, preservando os alimentos, estava a evitar que os mesmos se deteriorassem. Certo? Ok? É por isso que o sal servia. E tal como o sal, hoje o cristão deve zelar para que os bons costumes, para que as coisas importantes que Deus defende sejam preservadas no mundo que está constantemente a abdicar de tudo o que é importante. E por isso é que é tão importante nós termos sal. Eu costumo, volta e meia, há aqueles chavões que eu não gosto muito de utilizar. Mas deixem-me utilizar agora. Nós devemos ser um antissético moral. Ser sal é ser um antissético moral. Quando o mundo está todo a caminhar para ali, a nível de valores e costumes, nós devemos fazer uma travagem e caminhar para o outro lado. Fazer isto é ir ao contrário do mundo, é ser sal. Fazer isto é preservar os bons costumes, os limites antigos. Fazer isto é ser sal. Devemos preservar tudo o que o mundo e o diabo quer destruir. Devemos preservar tudo o que o mundo e o diabo quer destruir. Portanto, sal e os cristãos, ambos devem agir como elementos de preservação. E deixem-me dizer-vos várias ilustrações práticas e mais que ilustrações são factos. Foram os cristãos quem primeiro lançaram os hospitais, tal como nós hoje conhecemos, foram lançados inicialmente pelos missionários. Isto é ser sal. Quase todas as universidades americanas, pelo menos as 100 primeiras, a maior parte delas foram criadas por cristãos com propósitos cristãos. Isto é ser sal. Os orfanatos, muitos dos orfanatos, que os primeiros que foram lançados, foram por cristãos. Isto é ser sal. As agências de adoção é ser sal. Do pão à palavra, isso é ser sal. Isto é gerar influência positiva. É fazer algo de contacto direto com os outros e preservar aquilo que é importante ser preservado no mundo, que quer abolir tudo aquilo que é importante ser mantido. Isto é ser sal. Portanto, primeira coisa, temos um valor infinito, tal como o sal, cristãos. Segunda coisa, tal como o sal, nós somos importantes para preservar aquilo que é importante ser preservado. Isto só se faz com atos, não se faz somente com palavras. Eu vou citar, deixa-me citar aqui um senhor chamado George Barnes, que se dedica a fazer inquéritos e estatísticas nos Estados Unidos sobre a realidade dos cristãos. E eu tirei isto de um livro e escrevi aqui, que é para não perder nada. O que se passa hoje nos Estados Unidos, passa-se também aqui. E ele diz assim: o cristão comum, que vai normalmente às igrejas, não se distingue mais do resto da sociedade. Os fundamentos morais e éticos que o deveriam distinguir perderam-se. Quando vemos adolescentes cristãos a engravidar e a tomarem drogas de forma exatamente igual à restante população adolescente, quando vemos casais cristãos a se divorciarem da mesma forma e do mesmo ritmo que a restante população não cristã, e etc, vemos que algo está horrivelmente errado. Nós deixámos de ser sal. E não confrontarmos com esta realidade é estarmos a meter a cabeça debaixo da terra, debaixo da areia. Nós temos que perceber que alguma coisa está errada. Nós não estamos a ir contra o status quo do mundo. Antes, pelo contrário, estamos a apanhar o comboio do mundo. E ao fazer isso, nós não estamos a ser sal. Terceiro aspecto importante, que nos compara com o sal. Quando eu geralmente, o meu pequenino gosta muito de comer batatas fritas, eu estou sempre a cortar, ainda há bocadinho vinha no carro, queria falar que queria comer batatas fritas ao almoço.
E disse, Gabriel, já comeste há 2 dias, não podes comer mais. E quando nós comemos batatas fritas, nós geralmente apetece-nos fazer o que a seguir? Beber? Porquê? Porque, puxa, não, dá sede, não é? O sal dá sede. Sabem, nós devemos, tal como ao sal, potenciar sede de Cristo nos outros à nossa volta. E será que o fazemos? Há um versículo que eu queria que lessem comigo, que está em Tito 2:9. Tito 2:9. Capítulo 2, versículo 9. E vamos ler o 9 e o 10. Exorta, não sei se são todos, Tito 2:9. Exorta os servos a que sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Por outras palavras, o que está aqui escrito é que os servos, os crentes que são servos, façam e ajam e se comportem de forma a que no final de tudo sejam considerados ornamento de doutrina de Deus. O que é que significa isto? O que é que isto tem a ver com o sal? A palavra ornamento no grego deu origem à palavra cosméticos. E o que aqui está a dizer é que nós, crentes servos, mas deixe-me generalizar para todos os crentes, temos que ter um objetivo de vida. É agir para tornar Cristo mais belo aos outros. E esta é uma forma diferente, mas igual, de despertar sede. No fundo, o nosso objetivo e as nossas ações devem ser feitas com o objetivo de tornar ornamentar a doutrina de Deus, tornar Deus mais belo a quem está à nossa volta. Isto é despertar sede, isto é ser sal. E, portanto, isto é um objetivo que nos deve mover. Eu volto e meia, ainda agora estive fora e recebo aquelas menus em alemão muitas vezes e não percebo nada daquilo. Sabem como é que eu escolho a comida? Eu vejo que os outros estão a comer. E já me aconteceu estar a olhar para um prato assim, eu não faço ideia que estás a comer, mas eu quero aquilo também. E nós, como crentes, era bom que as pessoas olhassem para nós e dissessem assim, eu não sei o que ele acredita, mas eu quero ser igual a ele. Isto é escolher não olhando para o menu. Sabe porquê? Porque quem está à nossa volta não sabe da verdade de doutrinas, não sabem de nada, não sabem de nada. O que eles sabem é a nossa vida, é o que nós fazemos. Esse é um prato, não é um menu. Nós não também queremos mostrar o menu. Não mostres menu. É como para escolher sobremesa. Volta e meia, eu não quero saber menu. Deixa-me onde é que estão as sobremesas, eu quero ir vê-las. Eu não quero saber que você diz que tem aqui arroz doce, não sei o quê. Eu quero ver as sobremesas. E as pessoas querem a mesma coisa. As pessoas não querem saber que nós acreditamos. As pessoas querem ver como é que nós vivemos. E se nós formos capazes de despertar nelas algo de bom, tornar Cristo mais belo e despertar sede, nós estamos a ser sal. E isso deve nos mover. E tenhamos em mente o alerta dado por aquele crente que fez aquela estatística. Porque todos nós sabemos, podemos dizer ou não dizer, mas sabemos que o estado dos crentes hoje em dia muitas vezes é aquele. E não é só nos Estados Unidos que aquilo acontece. Acontece dentro de portas. Tecnicamente falando, o sal é o cloreto de sódio. E, portanto, é relativamente estável. Não há grandes diferenças. É um composto relativamente estável. Mas, na altura, o sal era obtido no Mar Morto. E, segundo os entendidos, o sal que deriva do Mar Morto tem muitas impurezas. Ao ponto de, se chovesse um pouco mais, como o cloreto de sódio, a parte composta do sal, é mais permeável, poderia-se derreter mais depressa que as restantes impurezas. E poderia se tornar insípido. Nós, quando olhamos a palavra de Deus e dizemos que se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Mas, Paulo, o sal pode se tornar insípido? Sim, naquele contexto poderia se tornar insípido. Porquê? Porque vinha de uma zona que, em contacto com a água, poderia rapidamente perder a sua capacidade de salgar e as impurezas sobressaíam e o sal tornar-se insípido. E isto é importante para perceber o contexto na altura. E a pergunta, e neste caso não é pergunta, é o facto, será que nós hoje não nos podemos também tornar insípidos? O Senhor diz que sim. Nós podemos também nos tornar insípidos. E somos iguais ao sal também. Podemos tornar insípidos também. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Deixem-me dizer-vos que nós, quando nos tornamos também insípidos e perdemos a capacidade de salgar e de ser um bom exemplo e de preservar e de conservar a sã doutrina e de tornar Cristo belo aos outros e despertar sede,
nós temos um efeito nefasto. Nós não ficamos neutros. Porque há aquela ideia muitas vezes, se eu não fizer a verdade, se eu não fizer o que devo fazer, também eu não vou fazer mal. Mas para Deus não há meio termo. Sabem que o sal, quando se tornava insípido, ele não ficava ali quieto, mas queimava tudo o que estava à volta. Em vez de salgar, ele não ficava neutro. Ele começava a queimar a vegetação que estava por baixo. Ou seja, ou salgo ou estrago. Ou crio e preservo, ou então se tornarem insípidas, impurezas, tomando mais forma, começam a estragar e queimar a vida à volta. Esta história de, eu não vou fazer o bem, mas também se eu não fizer, também não faço mal nenhum a ninguém. Não, para Deus não é assim. Ou eu salgo, ou eu faço o bem, ou faço o mal. Ou estou com Deus, ou estou contra Deus. E, portanto, isto que sirva de alerta para todos nós. Ou nós fazemos o bem que temos que fazer, e somos sal, ou se nós não o fizermos, tornamos insípidos, e ao ser insípido, nós estamos a fazer mais mal do que nós imaginamos. E só um dia mais tarde devemos perceber o mal que nós fizemos. E quem diz isto, quem nos compara com sal é Cristo, não sou eu. Não fui buscar agora o argumento do sal para pegar nisto tudo e justificar tudo isto. Foi um argumento que o Senhor usou para explicar que nós podemos e somos comparáveis ao sal. E para servir como alerta para todos nós. E portanto, tal como o sal poder se tornar insípido, nós também podemos tornar insípidos. Outra comparação em relação ao sal. Imaginem que eu vou ao supermercado e compro 10 kg de sal. E meto o sal lá em casa na despensa. E eu não faço mais nada. O que acontece? Eu vou cozinhar. E se eu não tirar o sal da despensa, a comida fica salgada? Não. Eu não basta só ter o sal em casa, eu tenho que aplicar o sal. Eu tenho que pôr o sal em contacto com o seu alvo respectivo. O sal tem que estar em contacto para produzir influência. Eu nunca achei piada nenhuma aqueles cristãos que se metem metidos em mosteiros. Porque isso vai contra a teoria do sal. Agora deixa-me usar uma expressão. Vai contra a teoria do sal. E nós, como cristãos, temos de ser sal, devemos estar em contacto para produzir influência. Se estamos metidos entre 4 paredes, que influência geramos nos outros? Essa história de estar metido num mosteiro a dizer que estamos a adorar a Deus, mas longe das pessoas, longe do contacto com as pessoas, longe de poder exercer influência, não é bíblica. Nós temos que estar perto das pessoas, em contacto, temos que tirar o sal da prateleira, pôr o sal na carne, e só assim a carne fica salgada. Podemos dizer que temos muito sal, mas estamos metidos dentro do armário. Não, temos que sair, aplicar, e só depois é que podemos exercer influência. É estar em contacto. E sabem, muitas vezes nos escudamos que os outros é que estão mal, mas nós muitas vezes não temos paredes de mosteiro, mas vivemos como se estivéssemos em mosteiros. Porque muitas vezes estamos circunscritos à nossa vidinha e não queremos saber do que passa à nossa volta. E não exercemos o nosso poder e a nossa capacidade de influência sobre os que nos cercam. Nós não precisamos estar dentro de mosteiros para ser como os que estão dentro de mosteiros. Porque muitas vezes as paredes são mais grossas, são aquelas que não se veem. É aquelas paredes que não se veem, mas é aquela nossa limitação de vidinha e que nós vamos para a nossa vidinha e não influenciamos, não falamos com ninguém. Ninguém sabe se somos crentes. Não entregamos um livro cristão a ninguém. Não falamos com ninguém. Estamos a ser tal e qual aqueles que estão naqueles mosteiros, metidos naquela montanha, com a vantagem que eles ainda têm uma boa vista. Ok? Eles ainda precisam um pouco de calma. Nós nem uma coisa nem outra. E estamos a ser exatamente iguais a eles. Exatamente iguais a eles. É o contacto que produz efeito. É o contacto que produz o efeito. E eu, recapitulando, queria concluir dizendo algumas coisas rápidas. Deus diz que cada um de nós, todos, e segundo aquele original é cada um de vós é sal. Não será sal, é sal. E portanto importa saber que características tem o sal para nós percebermos como é que devemos ser. Nós vimos que o sal tem um valor elevadíssimo. E nós temos que perceber que tinha. Porquê? Porque na altura quando foi escrito, foi esse o objetivo e propósito com que foi escrito. E o sal na altura era extremamente valioso. Ok? Nós não damos valor porque tudo é adquirido, mas na altura era valioso e nós somos valiosos para Deus. Segundo, o sal serve de garantia de preservação e de conservação e de evitar que as coisas fiquem piores e deterioradas. Assim o crente deve fazer isso, deve pôr as mãos na massa e tornar o nosso mundo melhor. Terceiro, o sal desperta vontade de sede. Nós temos a obrigação de tornar Cristo belo aos outros, despertar sede nos outros, tal como ao sal. Quarto, o sal pode ficar insípido, certo? E quando fica insípido, as consequências são graves. O sal nunca fica numa situação neutra. Ou produz bom efeito ou produz mau efeito. E nós, como crentes,
Ou estamos com Deus, ou estamos contra Deus. Ou produzimos o efeito de bom contacto e sermos sal, ou estamos a produzir algo completamente oposto. Estamos contra as fileiras de Deus. Quinto, o sal tem que estar em contacto para produzir influência. Libertemos das nossas muralhas que nos cercam. O do pão à palavra é um exemplo fantástico. Isto é estar em contacto, é pôr as mãos na massa, é gerar influência. Isso é extremamente importante. Para sermos sal, não temos que ser espetaculares. Para sermos sal, não temos que ser sensacionais. Para sermos sal, não temos que ser bem-sucedidos. Para sermos sal, apenas temos que deixar a marca de Cristo no nosso pequeno mundo. Que o Senhor nos abençoe.